Na primeira tentativa de amar o Brasil, vem um cara e rouba teu celular. Hoje há como tancar o Brasil sem o cinismo? Como a massificação de um movimento ou partido político no Brasil não leva ao desenvolvimento do cinismo? PS, Renan e Arthur for the win. Ao contrário, geralmente os grandes movimentos de massa na política levaram à formação do fanatismo e não do cinismo. Você pode ler novamente esse pingo? Eu tava procurando aqui se ele mandou algum outro, mas vamos lá. Hoje há como tancar o Brasil sem o cinismo? Como a massificação de um movimento ou partido político no Brasil não leva ao desenvolvimento do cinismo? Olha, esse é um dos assuntos que mais me interessa hoje. Eu percebo o seguinte: a prática da política leva você a enxergar as coisas com determinado distanciamento que pode te levar ao cinismo se você não tiver convicções sólidas. Porque quando você vê a política de forma, digamos assim, sem participar dela, você não é colocado a tomar decisões morais perante ela. Não lhe é dado, sabe, decidir. Então, você vê as coisas com uma certa fantasia, com um certo distanciamento, com um certo heroísmo, com uma certa mitologia. Mas na condição prática, você tem que muitas vezes se colocar entre duas escolhas igualmente amargas. E isso pode levar você, costumeiramente, a se tornar uma pessoa cínica e tentar começar a ver tudo como um instrumento para a sua busca do poder, a tentar ver as coisas como moeda de troca para as suas vitórias futuras, a justificar os meios pelos fins. E no Brasil, me parece que isso é um dilema ainda mais amargo, porque nem as pessoas que trabalham com política no Brasil acreditam nesse país. De modo geral, as pessoas têm um desgosto pelo país. As pessoas, elas enxergam o Brasil como um fracasso, como algo que não deu certo. E o que acontece quando você tem a política digamos, quase antes de tudo, não quase antes de tudo, mas ela é principalmente no seu dia a dia a resolução de conflitos distributivos. Alguém acha que merece alguma coisa e outra pessoa acha que merece a mesma coisa, e isso precisa ser solucionado politicamente. A quem é dado os recursos escassos do que o Estado dispõe. E quando as pessoas não veem legitimidade nesse processo, quando as pessoas têm desgosto pelas instituições brasileiras, elas não acreditam que elas são capazes de fazer essa distribuição de modo justo e virtuoso, elas passam a pensar, bem, então, se o pirão é pouco, meu quinhão primeiro. Isso aí. Então, os conflitos distributivos passam a ser solucionados com má fé, com a tentativa de você conseguir o dinheiro antes do outro, porque você acha-se no mesmo direito, ou quase no mesmo direito do que o outro. E que se o dinheiro não fosse para você, ele seria gasto de forma pior ainda, mais indevida ainda, que é a resposta que os políticos dão quando você questiona eles, costumeiramente. Se você questiona um político sobre por que ele gastou, digamos como no caso do Paraná, R$170 mil de combustível, porque ele vai dizer, se eu não gastei esse dinheiro, ele vai voltar pra Câmara. E outro gasta. Da Câmara... E outro gasta, então você é otário. Você é otário? Eu tô fazendo a coisa certa. Eu tô tomando o dinheiro público para mim, porque isso é tão legítimo quanto qualquer outra decisão, já que as instituições, já que a política no Brasil não é legítima o suficiente para fazer a resolução desse conflito. Você, depois dessa explicação, o Cosmonauta escreveu um negócio muito engraçado aqui. Na primeira tentativa de amar o Brasil, vem um cara e rouba teu celular. E eu sei que todo brasileiro da nossa geração, ele tem um pouco de desgosto pelo Brasil. Porque o Brasil não é a Europa, porque o Brasil não é os Estados Unidos, porque você vive todo dia olhando pro seu TikTok, pro seu YouTube, pro seu filme, e você tem um americano lá com uma estrutura muito melhor do que a sua, porque aqui tem uma inflação muito maior do que lá, porque aqui não tem acesso a nada, porque aqui as pessoas não são suficientemente escolarizadas, porque aqui não tem a rua, não tem o banheiro, não tem o serviço público, porque aqui não tem quase nada. Mas eu acredito que nós temos que buscar amar isso aqui, porque é o que a gente é a nossa vida. Mesmo que você vá para os Estados Unidos, você não vai tirar o Brasil de você, porque o Brasil é onde você encontra todas as pessoas que compartilham das suas experiências e culturas, da sua língua, das suas vivências. É o único lugar do mundo onde você vai poder ser você mesmo. Irmão, no resto do mundo você vai ser um estrangeiro. Lugar. Você vai para Dinamarca e o samba tá no seu sangue. Você nunca deixará de ser brasileiro. Então, ame isso aqui e ajude a transformar numa coisa. E olha, quem está falando isso é o mais inglês de todos os membros do MBL. Eu nasci em Londres, na Inglaterra, mas o meu país é por isso que eu amo o Brasil. Talvez porque eu consiga perceber. Não, mas eu acho que é muito importante, porque todas as pessoas que eu vejo que vivem sonhando em deixar o Brasil, porque muitas delas justificam assim, eu quero deixar o Brasil porque a política é negativa, porque a política, ela é vil aqui. E aí o sujeito vai para outro país e ele, nos primeiros anos, ele vive meio fracionado da vida política, porque ele não entende o contexto do país. Então ele tem a impressão de que a política não existe. Exato. Entende que a vida dele é apartada
completamente apartada da política. Então tanto faz se o cara vai para os Estados Unidos ou para Moçambique, porque ele não vive a política como um brasileiro vive, que vivencia os problemas e já entendeu o contexto e a cultura e os costumes e toda a engenhoca que é a vida em cidadania. Só que quando essa pessoa passa algum tempo lá fora, ela começa a se entrosar dos problemas políticos. Ela começa a desenvolver a mesma amargura, às vezes ainda maior, porque ela não pode participar daquilo legitimamente, com a mesma legitimidade que um brasileiro pode. Porque se tem uma coisa que o seu país te dá, é a condição de lutar pela cidadania, coisa que você jamais vai ter da mesma forma em nenhum outro país.